Olá, bem-vindos ao canal Iuthermo, a mais uma entrevista do nosso canal. E como sempre, eu tenho a companhia do meu colega, do meu amigo, professor André Zuber, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Olá, André. Olá, Marcelo. Olá a todos os espectadores aqui do canal Iuthermo. Convido vocês a ficarem conosco nessa entrevista, nessa série do canal Iuthermo, porque o assunto é bastante interessante, bastante atual, e a gente vai abordar do ponto de vista aí da engenharia o que aconteceu nas últimas semanas. Isso. No dia 4 de agosto de 2020, ocorreu uma grande explosão na cidade de Beirute, a capital do Líbano, e essa explosão ocasionou a morte de cerca de 177 pessoas, mais de 6 mil feridos, um evento que chocou o mundo e, em particular, chocou o Brasil, que tem uma grande colônia de libaneses, de descendentes de libaneses, e, em especial, impactou ao André e a mim, porque nós moramos por muitos anos no Oriente Médio e lá tivemos a oportunidade de fazer amizade com vários libaneses e descendentes de libaneses. Então, para conversar sobre os aspectos de engenharia, os aspectos científicos desse evento tão impactante, nós convidamos o professor Fernando Cunha Peixoto, do Instituto Militar de Engenharia. Fernando se graduou em Engenharia Química na Escola de Química, lá também obteve o seu doutorado. Depois de concluído o doutorado, Fernando ingressou na carreira militar, se tornou professor do Instituto Militar de Engenharia, onde exerceu durante vários anos, até que ele se tornou professor da Universidade Federal Fluminense na área de engenharia de petróleo. Recentemente, Fernando voltou ao IME e é dos laboratórios do IME que o Fernando vai conversar conosco. Muito boa tarde, Fernando. Como você está? Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, professor André. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Agradeço mais a oportunidade e queria também agradecer a autorização, né, do comandante do IME, general Armando, que autorizou que eu participasse desse momento e conversasse com vocês a respeito do ocorrido. Fernando, tudo indica que essa explosão ocorreu por conta da reação aí de decomposição, talvez, do nitrato de amônio. Para que serve o nitrato de amônio? O nitrato de amônio é muito usado na composição de fertilizantes, como forma de disponibilização de nitrogênio, e ele também entra na composição de materiais energéticos, né, de explosivos e outros mistos energéticos. Professor Fernando, parece que essa foi uma das grandes explosões envolvendo nitrato de amônio. Mas esse foi o primeiro caso? Existem outros casos de explosão do nitrato de amônio? Boa tarde. Boa tarde. Existem relatos, né, de incidentes envolvendo nitrato de amônio desde 1916. E os mais famosos até então, talvez pelo número de vítimas, né, foram de Opal, na Alemanha, em 1921, e de Texas City, em 1947. Volto a dizer, talvez por causa do número de vítimas fatais e de feridos. Fernando, qual é a reação envolvida nesse acidente? É uma decomposição do nitrato de amônio? Existe necessidade de oxigênio para fazer uma reação tipo combustão? Fala um pouco sobre a química desse acidente. Bem, eu vou pedir licença para me estender um pouquinho mais nessa resposta, até para a gente entender por que é tão difícil precisar qual foi exatamente a reação que aconteceu ali. Primeiro, falar sobre as reações de combustão normalmente acontecem com materiais energéticos. A reação de combustão é uma oxirredução bastante exotérmica, e a combustão, quando acontece em materiais energéticos, né, a velocidade é tão maior quanto mais íntima a proximidade ou o contato entre o oxidante e o redutor. Alguns materiais energéticos, essa proximidade é a maior possível, ou seja, oxidante e redutor estão na mesma molécula. Isso é comum nas pólvoras coloidais, nos explosivos, e o nitrato de amônio também é uma substância desse tipo. O nitrato funciona como oxidante e o amônio como redutor. Bom, dizia eu sobre as reações de combustão. Em materiais energéticos, né,
os materiais energéticos chamados vulgarmente de explosivos, né, como um todo, eles se dividem em autoexplosivos e baixos explosivos. Os baixos explosivos são aqueles que a gente observa a velocidade de propagação dessa decomposição da ordem de centenas de metros por segundo. E aí essa reação é chamada de deflagração. Os baixos explosivos são as pólvoras, os propelentes, né, usados em armas de cano e tubo, usado em mísseis e foguetes, são chamados propelentes baixos explosivos. Eles deflagram, eles não detonam. Já os autoexplosivos, eles se caracterizam por velocidades de decomposição, velocidades de reação muito maiores, na ordem de 1.500, 9.000 metros por segundo até a propagação da reação de decomposição no seio do material. E aí, quando a reação atinge esse nível de velocidade, né, esse regime, ele já é chamada de detonação. A detonação está sempre associada à criação de uma onda de choque. A reação está sempre associada à propagação, geração e propagação, sustentação de uma onda de choque. Pois bem, o nitrato de amônio ele pode seguir, tem várias rotas de decomposição que ele pode seguir, vários mecanismos de reação que ele pode seguir, dependendo das condições reacionais e dependendo principalmente do estímulo. Ele é um produto muito seguro, Agora, veja, vamos dizer que esse produto tenha várias rotas que ele pode seguir, todas elas, a princípio, espontâneas. No entanto, cada rota dessa está associada a uma energia de ativação. Né? Energia de ativação, para o espectador mais leigo um pouco, é como se fosse um quebra-molas, né? Um quebra-molas que o sistema tem que vencer para poder seguir um caminho ou outro. Né? Você tem reações de decomposição do nitrato de amônio que não ofereceriam tanto risco. Né? No entanto, dependendo do estímulo que é dado, o nitrato de amônio pode passar esse quebra-mola, né, que é a energia de ativação, e pode seguir um caminho de detonação, pode seguir um caminho de decomposição muito rápida, né, fora de controle, que cause danos maiores, como foi o que a gente observou. Para isso, a gente mexe com outros conceitos, né? A gente tangencia outros conceitos, que são a sensibilidade do material, né? A sensibilidade está relacionada com qual reação que a gente está falando, né? Tem a ver com a facilidade com que a substância vai empreender uma rota ou outra. E a chamada brisância, né? A brisância é a propriedade que o material tem de destruir o recipiente que o contém e causar danos nas proximidades. Né? Várias reações de decomposição do nitrato de amônio têm baixíssima brisância. Né? A liberação gasosa e a liberação de energia não é tão drástica, a palavra que eu estava procurando antes. Né? Não é tão drástica, de modo que ele pode se decompor segundo essas rotas e não causar o dano que a gente observou. Agora, dependendo, volto a dizer, do estímulo e, principalmente, dependendo de outras substâncias que estejam próximas do nitrato de amônio, as coisas começam a ficar mais complicadas. Quando a gente fala da decomposição, peguei alguns dados aqui, a decomposição térmica do nitrato de amônio, aquecimento do nitrato de amônio, puro, sozinho, libera 36 kJ por mol. No entanto, se a gente tiver, junto desse mol de nitrato de amônio, a gente tiver meio mol de carbono, isso já direciona o sistema para uma outra reação de decomposição e a energia salta para 280 kJ por mol. Por isso, um dos explosivos mais usados, principalmente por conta da simplicidade no preparo, é o ANFO, chamado ANFO, né? Nitrato de amônio e óleo combustível. 95% aproximadamente de nitrato de amônio e apenas 5% de óleo, né, que fornecem essa base carbonácea para uma reação de decomposição muito mais, com uma liberação muito mais vultuosa de energia. Então, voltando à pergunta, né, como é que a decomposição do nitrato de amônio vai depender muito de quem estiver próximo.
das substâncias que estiverem próximas, guardadas, armazenadas próximas, e do estímulo que foi dado, né, da energia inicial que é fornecida para a decomposição, para a reação de decomposição desse nitrato de amônio. De uma maneira afortunada, né, geralmente os materiais energéticos mais sensíveis são também, isso não é uma regra, mas, em geral, os materiais mais sensíveis são menos brisantes, né? São menos brisantes. E isso possibilita a construção dos chamados trens explosivos. O que é o trem explosivo? Os primeiros materiais a serem iniciados são muito sensíveis, são muito fáceis de serem iniciados. E eles vão sofrendo as suas próprias decomposições e liberam a energia necessária para as reações subsequentes de explosivos ou materiais energéticos menos sensíveis, que precisariam de uma energia maior para serem iniciados, e, contudo, né, mais brisantes. Ora, se o nitrato de amônio não recebe, né, não está próximo de um desses materiais sensíveis para que poderiam fornecer o estímulo necessário a ele empreender uma reação perigosa, uma reação de detonação, uma reação que causaria um dano maior, não há risco nenhum. O que parece é que havia material nas proximidades capaz de gerar a energia necessária. Não sei se me estendi, me desculpe. Não, está ótimo, professor Fernando. Um outro fenômeno que é interessante a gente analisar é que esse nitrato de amônio ele é armazenado na forma sólida. Como é que o tamanho do grão pode afetar a velocidade da reação? Bem, com relação, é mais fácil, eu vou começar falando da sensibilidade. De uma maneira, a meu ver, paradoxal, quanto menor o grão, né, quanto mais fino o estado de divisão do material, menos sensível o material é. A princípio, caminha um pouco no contra-senso comum, né? Então, quanto mais finamente dividido, menos sensível o material é. E quanto mais grosseiro, quanto mais esférico o grão, menos sensível ele é, ou seja, mais difícil de ser iniciado. Quanto mais facetado o grão, mais sensível ele fica. Agora, a sua pergunta foi sobre a velocidade de detonação. Bom, agora eu estou fazendo uma extrapolação com base no mecanismo. Eu não sou um especialista em detônica, mas eu imagino que um material mais grosseiramente dividido, ele acaba empacotando menos, ele acaba ficando menos empacotado, gerando ali interstícios. Como a reação precisa se autossustentar, eu imagino que esses interstícios ou essa maior porosidade de um material menos aglomerado, né, por estar mais grosseiramente dividido, possa causar uma dificuldade, né, dificultar um pouco mais a propagação da onda de detonação no seio do material. Então, eu acredito, né, que um material mais finamente dividido possa, com relação à velocidade de propagação, aí sim, favorecer essa velocidade de propagação. Agora, com relação à sensibilidade, isso é consenso. Quanto mais finamente dividido, menos sensível o material é. Um conceito interessante que tangencia também esses que a gente está discutindo é o chamado diâmetro crítico, né? O diâmetro crítico é o diâmetro de um cartucho ideal que contém o material explosivo, a partir do qual, né, ou seja, uma dimensão mínima que um cartucho desse explosivo tem que ter, o diâmetro mínimo que um cartucho tem que ter, para que o fenômeno seja autossustentável. Ou seja, abaixo desse diâmetro, a energia gerada não é capaz de prover a energia necessária para que a reação continue acontecendo. Ou seja, existe o estímulo, mas ele não entra, a reação em cadeia não é ativada, né? Então, o diâmetro crítico também é um parâmetro importante. Ligando um pouco todas essas coisas, eu acho que a gente não precisa também ficar tão linear na nossa narrativa, né? O objetivo dessa conversa aqui é construir um cenário mais geral sobre o que aconteceu. Naquela explosão que eu falei em Opal, há uma curiosidade interessante. Os registros dão conta de que havia o armazenamento do nitrato de amônio junto com o sulfato de amônio.
O nitrato de amônio é muito higroscópico, né? Absorvia a umidade do ar e, com o tempo, parece que essa mistura de nitrato e sulfato foi se tornando um bloco, né? Foi ficando um bloco rígido. E os trabalhadores tinham que desmontar esse bloco com o uso de picaretas, quase como uma mina mesmo, né? Tinham que desmontar para poder separar o material para mandar para o processamento. Eles tinham que minerar essa enorme pedra que se formou. Pois bem, eles tinham medo de que essas estruturas, esses túneis, verdadeiros túneis que eram cavados a picareta, colapsassem e matassem lá os trabalhadores. E era usado, olhem como é que a gente, olhando para trás, né, olhando a história, a gente, depois que o conhecimento é adquirido, a gente vê verdadeiros absurdos. Usavam dinamite, usavam cargas explosivas para desmontar esse bloco. Consta que mais de 20.000 detonações foram feitas sem nada acontecer. Havia um consenso na época que, se a quantidade de nitrato estivesse abaixo de 60% do total, né, nitrato e sulfato, se fosse até 60% de nitrato, não havia problema em fazer esse desmonte de rocha usando cargas explosivas. Onde a gente vê, à luz de tudo isso que a gente está conversando, né, de que o grande desafio, né, quando você quer causar uma detonação, é fornecer estímulo necessário, a gente vê, né, a energia necessária a vencer a energia de ativação, a gente vê o absurdo que isso constituía, né, essa prática de usar cargas explosivas constituía. Era justamente o que o material estava precisando para empreender um caminho explosivo, né? Fernando, algumas pessoas que viram as imagens compararam o que aconteceu com a explosão de uma bomba atômica. Eu queria que você comentasse a respeito da quantidade de energia liberada em um evento como esse, que aparentemente envolveu 2.750 toneladas de nitrato de amônio, com uma bomba atômica como a que, por exemplo, explodiu em Nagasaki ou em Hiroshima. É muito maior, é muito menor? Como que essas energias se comparam? Como eu falei antes, é muito difícil especular com base nas imagens, com base nos indícios de destruição do local, quanto havia armazenado ali. Como eu falei, a energia liberada, uma pequena presença de carbono junto ao nitrato de amônio pode multiplicar por 7 vezes a energia liberada. Então, é bastante difícil estimar a quantidade de material que havia estocado ali. A fragilidade também, os aspectos construtivos das estruturas, né? Das estruturas dos prédios que havia na região, vão interferir bastante na destruição que vai ser observada depois. Então, é muito difícil estimar a massa de nitrato de amônio presente ali. Volto a dizer, sempre tranquilizando as pessoas, que o nitrato de amônio precisa de uma energia muito grande para acontecer com ele aquilo que a gente observou. Especula-se, né, que a energia da explosão tenha sido algo em torno de 1 a 1,5 quiloton, né? Milhares de toneladas de o explosivo base, né, o explosivo que serve como referência para todos os demais, que é o TNT. Então, estima-se que a explosão tenha tido a liberação de 1 a 1,5 quiloton de TNT. Nagasaki também especula-se que tenha sido algo em torno de 21 quilotons e Hiroshima de 15 quilotons. Então, nós estamos falando de ordens de grandeza diferentes. Mas, volto a dizer, isso é tudo uma especulação, porque não é possível precisar com base nas imagens e com base na destruição. É impossível, porque dependeria muito do que estava junto do material. Estava acondicionado junto, armazenado junto. Eu queria voltar um pouquinho, não sei se é possível, a gente falou de sensibilidade, eu me posicionei nesse lugar aqui. Eu estou no Laboratório de Matérias Energéticas do Instituto Militar de Engenharia e eu me posicionei nesse ângulo aqui justamente para mostrar um equipamento que nós temos aqui atrás, que é o carneiro mecânico, carneiro de choque, né, que serve justamente com o peso que é elevado ali, e esse peso ele é solto, né, e ele bate sobre uma amostra do material e, dependendo da altura que a gente posiciona esse peso padronizado, esse peso padrão, o material é classificado como mais sensível, medianamente sensível ou menos sensível, né? Então, a sensibilidade é dada pela altura que esse peso é elevado para causar
o estampido, né, que demonstra a decomposição, a detonação do material. Então, esse equipamento aqui atrás de mim é justamente o que mede essa sensibilidade. Esqueci de falar isso quando a gente estava falando de sensibilidade. Fernando, quando a gente vê as imagens que foram registradas do momento da explosão, fica muito nítido que existem dois fatos interessantes após a explosão. O primeiro é a formação de uma nuvem branca que se desloca numa alta velocidade e depois de uma nuvem de tom avermelhado. O que seria essa nuvem de tom avermelhado? Bom, tudo indica que a nuvem castanha, né, é muito característica, né, do dióxido de nitrogênio. É muito característica essa cor do dióxido de nitrogênio. E aí isso mostra que mais de uma rota de reação, mais de uma reação aconteceu ali, né? Então, muito provavelmente, aquela coluna de fumos acastanhados é de dióxido de nitrogênio. E você perguntou sobre aquela nuvem com aspecto bastante regular, né, esférico, né, que se formou branca, né? Aquilo a gente especula, né, muito provavelmente que aconteceu ali é um fenômeno que acompanha a formação de ondas de pressão, né? Então, assim que o pico de pressão ele passa na região, né, logo após há uma região, durante um curto espaço de tempo, surge ali uma pressão abaixo da original, né? A onda de pressão invade regiões negativas. Bom, como a energia térmica, o calor da detonação, da explosão, da deflagração, quer que seja, da origem dessa onda de pressão, a parte térmica fica restrita a uma região relativamente pequena, né? O calor não chega nesse ponto. Então, essa expansão acaba acontecendo de uma maneira praticamente adiabática, né? A temperatura cai, né? A pressão cai, a temperatura cai, e aí pode acontecer da umidade do ar naquela região se condensar, atingir o ponto de orvalho ali e haver uma condensação, que é aquela nuvem branca que a gente observa e logo se dissipa. Você vê que aquela fumaça branca, vamos chamar assim, aquele vapor, ele não migra, ele simplesmente desaparece. Provavelmente depois o equilíbrio térmico é estabelecido e aquela condensação pontual ali, ela desaparece. Mas durante um momento acaba havendo uma pequena condensação, dando aquele aspecto daquela onda, daquela nuvem esférica branca que se forma numa determinada região e depois se dissipa. Tudo indica que foi essa passagem desse pico negativo de pressão, né? Fernando, então, forma-se uma onda de pressão, é isso que se desloca a partir do ponto original. Como que decai esse pico de pressão em função da distância em relação ao ponto zero? Pelo que eu andei estudando, né? Ela decai com o quadrado do raio, né? O quadrado do raio, a amplitude desse pico de pressão decai com o quadrado do raio. Mecanismos diferentes se sobrepõem aí, né? Nós temos a onda de choque, nós temos essa onda de pressão e tem uma onda também de movimentação de material, obviamente muito mais lenta, que é o chamado sopro mecânico, né? Que a gente observa a passagem aquele pico de pressão, em alguns lugares a onda de choque, e depois vem um vento, né? Invade assim, o lugar onde estão sendo feitas as filmagens, que é o chamado sopro mecânico, que vem a jusante desses dois primeiros fenômenos muito mais rápidos. Fernando, e quando se espera que se forme uma onda de choque? Bom, é consenso na literatura de materiais energéticos, né, que quando a velocidade da propagação da decomposição ultrapassa a velocidade do som no meio, forma-se, o fenômeno é acompanhado da formação de uma onda de choque. E aí, portanto, energia suficiente para causar a sensibilização do restante do material que ainda não se decompôs. Já que a gente tangenciou esse assunto aí, da onda de choque, eu vou aproveitar aqui a presença, o contato aqui com o meu professor de termodinâmica para sanar uma dúvida minha, uma curiosidade que eu tenho, se uma determinada conjectura que eu faço está correta.
Reações de decomposição de materiais energéticos são reações exotérmicas, né? Então, a gente tem liberação de energia. A entalpia dos produtos está abaixo da entalpia dos reagentes. Além disso, essas reações são sempre no sentido de formação de moléculas mais simples, né? Você tem produtos sólidos, em sua maior parte produtos sólidos, moléculas maiores, dando origem a gases muito pequenininhos, né? Moléculas CO2, oxigênio, nitrogênio, moléculas muito simples. Então, a princípio, a gente observa aí um maior aumento da desordem, portanto, um aumento da entropia do sistema. Então, eu pergunto, é suficiente, então, o fato de ser exotérmica e, a princípio, um aumento da entropia, é possível, então, afirmar que, a menos do fornecimento de energia de ativação, essas reações são, portanto, espontâneas? Essa é uma dúvida que eu tenho e eu queria sanar agora com o meu professor. Essa não estava no script, mas vou tentar responder. Sim, eu acho que as suas conjecturas são muito boas. Se a reação é altamente exotérmica, então ΔH é negativo. Se os produtos são menores, existe uma tendência a aumentar a entropia. E aí, se você combinar o efeito entálpico com o efeito entrópico, é de se imaginar que ΔG, a mudança de energia interna, mudança de energia livre de Gibbs seja negativa. E esse critério é o que normalmente as pessoas usam para classificar uma reação como espontânea, se esse ΔG é negativo, ou como não espontânea quando ele é positivo. Bom, isso é o que normalmente se faz. De maneira prática, em geral, dá certo, mas se a gente quiser ser um pouquinho mais rigoroso com essa questão, é preciso perceber que o sentido que uma reação vai ter depende não apenas do sinal do ΔG, da variação da energia livre de Gibbs, mas também da condição inicial da mistura, porque você pode, vamos dizer que tenha uma reação de A dando B, uma reação simples, tipo uma isomerização, e que o ΔG seja negativo de A para B. Então, em princípio, você vai dizer, bom, A para B é espontâneo, mas se eu tiver no início uma mistura que contém uma grande quantidade de B e uma pequena quantidade de A, e esse valor do ΔG não for tão negativo assim, o que vai acontecer? Possivelmente, B se vai converter em A. Portanto, a reação vai acontecer no sentido contrário daquilo que, olhando apenas o valor do ΔG, você diria que isso não vai acontecer. A vai formar B, mas o que se observaria é que B vai formar A. Portanto, uma análise completa do problema de equilíbrio químico, do deslocamento da condição de equilíbrio, envolve olhar não apenas o valor do ΔG de reação, mas também a condição inicial. E também chamar a atenção do seguinte: quando você analisa apenas com base na energia livre de Gibbs, você está imaginando que a sua reação vai acontecer a temperatura e pressão constantes, conhecidas. Porque se você tiver um outro tipo de entorno, por exemplo, um entorno adiabático, por exemplo, um sistema em que o volume seja conhecido, a energia seja conhecida e a quantidade seja fechada, a condição de equilíbrio num sistema que tem U, V e N, energia interna, volume e quantidade, é uma condição que vai maximizar a entropia. Então, o tipo de potencial que tem que ser analisado para determinar para que lado vai a reação também tem a ver com o tipo de sistema que a pessoa está analisando. Bom, tem muito mais para responder em relação a isso, mas talvez fique a sugestão aí para um próximo vídeo do canal IUTermo para a gente discutir essas questões aí de deslocamento de equilíbrio químico. Bom, não estava no script, mas eu tentei responder da melhor maneira que eu pude. Espero que você, Fernando, tenha ficado satisfeito com essa explicação aí do seu velho professor de termodinâmica. Muitíssimo obrigado, Fernando, por todos esses esclarecimentos que você nos deu. Muito obrigado à direção do IME, do Instituto Militar de Engenharia, que permitiu que o Fernando falasse conosco a respeito desse tema tão interessante, que são os materiais energéticos, e obrigado a você pela sua audiência. Eu gostaria, nesse momento, de voltar a palavra ao Fernando para que ele possa fazer as suas considerações finais. Por favor, Fernando.
Eu queria agradecer muito ao professor Marcelo, ao professor André, a oportunidade de estar aqui. Agradecer mais uma vez ao general Armando pela autorização de participar desse momento tão interessante de troca, né, de um bate-papo bem legal sobre o que aconteceu e sobre ciência de um modo geral. Eu queria convidar o público a conhecer o Instituto Militar de Engenharia, os processos de admissão, tanto para o curso de graduação, que é feito mediante vestibular, né? Nós estamos agora nos preparando para esse momento, quanto conhecer as oportunidades em nível de pós-graduação. Nós temos vários programas aqui, especialmente o programa de Química, conta com uma linha de pesquisa em materiais energéticos. Existe um programa de Engenharia de Defesa. Muitas das tecnologias que são desenvolvidas aqui são de uso dual, né? Então existe a possibilidade de usar os materiais que são desenvolvidos para fins de defesa também para aplicações civis, aplicações, como eu falei, duais. Mais uma vez agradeço ao meu professor Marcelo, ao professor André e à direção, ao comando do INE, né, pela oportunidade, e passo a palavra ao professor Marcelo e ao professor André. Muito obrigado, professor Fernando, pelas suas excelentes explicações e obrigado a você que assistiu esse vídeo até o momento. Lembrando que o canal UTermo não tem só entrevistas interessantes como essa. Você pode acessar vários vídeos sobre conhecimentos gerais de termodinâmica. Se você é novo no canal UTermo, clique no botão inscrever-se para receber as nossas atualizações. Muito obrigado e até um próximo episódio do UTermo Entrevista.